Tem um termo chamado PSD, que fica dentro do sonho grande, eu trago para minha vida até para todos os meus sócios. O P é o poor, a pessoa necessariamente escassa, né? Pobre, não necessariamente só de dinheiro, mas ela tem fome. É o que você falou, não necessariamente você precisa ter pouco dinheiro para ter fome. Você quer mais do que os outros, você é mais esforçado do que os outros. Pega o teu exemplo, cara. Você é mais esforçado provavelmente que todos os seus amigos. Você está nas suas férias escolares, gravando podcast, você poderia estar em qualquer lugar do mundo fazendo o que você quisesse. Provavelmente seus amigos estão fazendo isso. Então, pô, você tem mais fome do que todas as outras pessoas. Ah, é por falta de grana? Não é. É por vontade. Você quer mais do que os outros. Então você tem uma ambição, uma vontade muito grande de execução. Então esse é o poor no sentido de escassez. Só que só isso você leva a um determinado ponto e é muito incrível. Existe o outro que é o S, que é o smart, que a pessoa tem a escassez do poor e pessoas inteligentes. Existem pessoas que são extremamente inteligentes. Você deve conhecer algumas que têm uma facilidade de conhecimento, entendimento e tudo mais. Só que tem muita gente que só é inteligente. Ela não é esforçada. E tem pessoas que são extremamente esforçadas e não são inteligentes. A que não é esforçada e só é inteligente, você chega em determinado nível. A que só é inteligente e não é esforçada também só chega em determinado nível. Então, você tem que entender essa dosagem. E existe o D. O D é o desire/desperate to get rich, que é a pessoa ambiciosa. É a pessoa que quer realmente ter uma ambição muito grande, que sonha muito grande, que tem uma vontade muito gigantesca ali dentro. Tem muita gente que tem muita vontade, muita ambição, mas não é tão esforçada e também não é tão inteligente. Chega até determinado ponto. Quando você cruza essas três coisas dentro de uma única pessoa, que é a pessoa extremamente esforçada, extremamente inteligente e extremamente ambiciosa, dificilmente você consegue parar essa pessoa. Eu descobri que eu sou um pouco desse PSD. Pô, eu fui uma pessoa escassa por família, eu não venho de uma base familiar rica nem nada, nunca faltou nada, mas era uma classe média, bonitinha ali, de Niterói, uma cidade de interior do Rio de Janeiro, tá tudo certo. Eu descobri que eu sou inteligente, eu não era, tá? Na época do ensino médio, ensino fundamental, eu era um péssimo aluno, minha esposa é casada comigo há 11 anos, só que a gente tá junto desde a 5ª série, então a gente se conhece há muito tempo. Cara, eu era um péssimo aluno, eu colava dela pra passar, eu repetia em várias matérias, eu era péssimo aluno. Só que na faculdade em diante, eu comecei a estudar igual um animal. E eu comecei a aprender o meu modelo de aprender. Então, eu realmente consigo ter uma facilidade de inteligência, e inteligência é medida por um negócio chamado fator R. Fator R é teste de QI, cara. Se você tiver um teste de QI alto, enfim, em termos de quantidade de pontos, definitivamente você tem um fator R, que é correlacionado a raciocínio lógico, do reconhecimento de padrões e outras coisas muito grandes, e que você é uma pessoa inteligente. Talvez você não tenha inteligência emocional, que é um outro tipo de inteligência, mas inteligência desse ponto de vista de raciocínio lógico, que é correlacionado muito grande, é incrível. E a ambição, puta, cara, não tem como você ensinar a uma pessoa a ser ambiciosa. A pessoa nasce com ambição, a pessoa desenvolve essa ambição, é difícil de você imputar dentro de uma pessoa uma coisa que não é dela. Então, se você identificou pessoas que são esses três PSD, que é o Poor, Smart e Desperate to Get Rich, são pessoas que realmente vão querer mais do que os outros. Meus sócios são, na maioria das vezes, os três. E não importa o que essa pessoa fez. Tem um sócio meu de 25 anos, que não é formado em nenhuma faculdade, que é CEO da própria empresa, e eu tenho 30% da empresa dele. Ele é um cara que contrata pessoas que também não são formadas e que estão lá, tem 20 pessoas, cresce loucamente a empresa dele, fatura 600 mil por mês a empresa dele, com 50% de margem de lucro líquido todo mês, e esse negócio continua crescendo loucamente, incrivelmente. Pô, amo o cara. Eu tô criando ele. Se eu pudesse ser o que as pessoas foram para mim, para essa pessoa, pô, maravilhoso. Do outro lado, tem pessoas mais velhas do que eu que também têm PSD, que também não tiveram tanto sucesso na vida ainda, mas, cara, podem ter muito sucesso. Eu falei para um dos meus sócios, que eu falei, meu sonho de vida é te tornar multimilionário, porque você é um cara mais foda que eu conheço da minha vida. Você teve dificuldades dentro da sua vida como todo mundo, mas hoje você tem determinada idade que você não pode mais errar. Então, para você tem que acertar muito. E tem um outro sócio que me ensina muito todos os dias, esse eu digo porque ele é realmente 50-50 comigo, ombro a ombro sempre, que é o Renato Mendes, que esse cara me ensinou muita coisa. Me ensinou a ganhar dinheiro, me ensinou a ser empreendedor, me ensinou a deixar de ser executivo. Então, cara, é uma troca. Só que a realidade é, não adianta ser só esforçado, não adianta ser só inteligente, não adianta ser só ambicioso. Se você misturar essas três coisas, ninguém pode te parar, cara.
É impossível. Não tem como, assim. Que é a lógica do Stay Hungry, Stay Foolish, do Steve Jobs. Mas, assim, o Steve Jobs era esses três. Ele era mais esforçado que todo mundo, ele era mais inteligente que todo mundo, e ele era mais ambicioso que todo mundo. Pô, você pega um Elon Musk, também é. Você pega um Jeff Bezos, também é. Você Zuckerberg, tem Zuckerberg, todos, assim, se você pegar todas as referências, todos eles têm essa mesma lógica. Pô, mas tem pessoas extremamente inteligentes. Tem gente extremamente inteligente, até mais do que esses caras, que ganha prêmio Nobel, que faz um monte de coisa, que talvez não seja tão esforçado e talvez não seja tão ambicioso. E parou em determinado lugar. Tem pessoas que não são tão inteligentes, mas são tão esforçadas que ficam inteligentes. Eu fui por muito tempo esse cara. Eu sou muito mais esforçado do que eu sou inteligente. Mas o nível de esforço que eu coloco nas coisas me torna mais inteligente, porque eu vou estudar mais do que os outros, eu vou querer entender, eu vou querer me dedicar, e eu tenho um nível de ambição muito grande também, então, puta, traz coisas legais. Então, eu acho que assim, a multiplicação, não é a soma, a multiplicação desses três fatores muda absolutamente a jornada.